Muito boa tarde a todos. Agora melhorou, né? Estava sem som. Muito boa tarde a todos. Um prazer ver algumas caras por aqui novamente. E estávamos ouvindo a leitura que a nossa irmã fazia agora há pouco e nos veio à mente o seguinte pensamento: como é bom poder falar de Jesus, né? Nesses dias em que todos nós estamos mergulhados, em que a divulgação de alguns fatos que estão ocorrendo no mundo nos trazem um certo receio, né? Um certo medo, e a gente sente a confiança daquela balançada. Jesus continua sendo o porto seguro, aquele amigo, aquele mestre e irmão que está ali sempre com sua palavra firme, verdadeira, honesta e com seus braços de sorriso abertos para receber cada um de nós. Então, falar de Jesus, gente, em qualquer momento, em qualquer oportunidade que nós tivermos, seja numa tribuna espírita, seja numa conversa com amigos, é sempre uma ótima opção para a gente ajudar a melhorar o ambiente do nosso planeta. E neste mês de março, né, o ciclo de palestras do Ismael Gomes Braga, né, sobre as parábolas de Jesus, vai nos permitir conhecer um pouco mais das falas desse querido amigo, né? Jesus usava muito da figura de parábolas, que são histórias que as pessoas ouviam, que tiveram o privilégio, né, de ouvir de sua própria boca nos momentos de pregação, de divulgação da Boa Nova. E a gente começa já com uma pequena interrogação, algo que a gente sempre se pergunta, sempre que começa a ler sobre parábolas, né? Por que, afinal de contas, Jesus se utilizava de parábolas? E uma das respostas, ela é encontrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 35, onde se lê o seguinte: todas essas coisas disse Jesus ao povo em parábolas, e não lhes falava sem parábolas, a fim de que se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta, que diz: abrirei a minha boca em parábolas e farei dela sair com ímpeto, né, coisas escondidas desde a criação do mundo. Coisas escondidas, né, verdades ocultas desde a criação do mundo, Jesus expõe através de suas parábolas. E sendo a parábola uma forma de comunicação onde sempre existe um fundo moral, né, ou uma lição de moral, como queiramos, disfarçada, né, ou ilustrada por alguma rotina do cotidiano, alguma tarefa do cotidiano, esse método de Jesus era muito inteligente, né, sortia muito resultado. Porque, vamos fazer só uma pequena comparação. Imagine que um excelente palestrante, né, um dos bons, ele chegue nessa tribuna e faça uma palestra que fale sobre o amor, que fale sobre a culpa, sobre o arrependimento pelas ações incorretas, e fale sobre o amor do Pai. Se esse camarada que fez essa palestra ele for realmente muito hábil com as palavras, provavelmente a gente vai lembrar dos ensinamentos daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, mas muito provavelmente as palavras em si e a base que ele usou vão ser esquecidas naturalmente com o tempo. Porém, se a gente pegar a parábola do filho pródigo, que fala sobre justamente esses temas que nós acabamos de dar o exemplo, a gente vai associar imediatamente essas situações com a história contada por Jesus, né? E a gente não esquece da parábola do filho pródigo. Bastou falar, um pai tinha 2 filhos, sei, né? Para vocês verem o poder que tem essa divulgação através das histórias que Jesus usava, esse método que ele usava. E ele se utilizava da inteligência e da bondade para fazer com que as pessoas daquela época se sentissem integradas à mensagem do Cristo. Era assim que quando ele chegava em um povoado, por exemplo, em que a atividade principal fosse a agricultura, Jesus falava em campos, falava em arado, falava em bois, e as pessoas começavam a se identificar, começavam a prestar atenção. Se chegasse em um ambiente
onde a atividade principal fosse a pecuária, por exemplo, onde existiam muitos pastores, Jesus falava em ovelhas que se perdiam, né? E as pessoas imediatamente se ligavam naquela narrativa e se sentiam parte da boa nova. Os espíritos superiores, né, que auxiliaram o Kardec na codificação, eles reforçam essa ideia na resposta da questão 627 de O Livro dos Espíritos, em que dizem: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava em conformidade com os tempos e os lugares onde andava, né? Mas não nos enganemos, achando que a única função das parábolas do Cristo seja essa de adequar as regiões à narrativa. Muito mais. Cada parábola narrada no Evangelho, ela traz ensinamentos para vidas inteiras. Não apenas momentos da nossa vida agora, mas para existências inteiras, porque elas são parte integrante do Evangelho em si. O Evangelho que Jesus veio nos ofertar. E nós sabemos que o Evangelho, ele é a mola, ele é o impulso que pode nos fazer progredir moralmente e espiritualmente, desde que seja vivenciado. E para que possamos vivenciar este Evangelho, a gente precisa compreender o que se está ouvindo ou o que se está lendo. Para se vivenciar o Evangelho, precisa-se compreender o Evangelho. Mesmo que a nossa compreensão alcance um determinado nível. Mas é preciso chegar até esse nível. E para se compreender esse Evangelho, é necessário, inegavelmente, nosso esforço. Sem esforço, não há compreensão. Sem compreensão, a vivência se torna muito difícil. Nós vamos voltar a esse tema um pouco mais à frente, mas lá no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam, né, por que razão tu falas por parábolas? Né? E Jesus responde: porque a vós outros, ou seja, aos discípulos de Jesus, vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu vos falo em parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos, mas não vereis. E por qual razão, além dessas, Jesus se utiliza dessa dessa linguagem figurada, né? Por que Jesus simplesmente não revelou para os homens daquela época todas as verdades de que era portador? Primeiro, porque a humanidade de então, daquela época, não estava preparada, nem intelectualmente, nem moralmente, para entender, compreender tudo que o Mestre tinha para revelar, né? Era necessário que algumas coisas ficassem veladas sobre o véu para que fossem reveladas posteriormente, quando a humanidade, então, amadurecesse um pouco mais. E segundo, é que Jesus era essencialmente um educador. E o que é que um educador, um bom educador, ele espera? Que o seu educando, o seu aluno, como queiram chamar, ele desenvolva suas potencialidades de dentro para fora. Não é simplesmente jogar a informação de fora para dentro, porque a pessoa às vezes nem está dando atenção. O bom educador, ele espera que o seu discípulo, ele desenvolva-se de dentro para fora. Era isso que Jesus queria. Tanto é que em duas de suas frases do Evangelho, ele deixa isso bem claro, né? Resplandeça a vossa luz diante dos homens, né? Para que vejam suas boas obras e glorifiquem a Deus. E em outro momento ele diz que a cada um é dado segundo as suas obras, né? É Jesus também o grande
modificador da fé humana. Parece pouco, viu? Mas isso é uma coisa enorme. Porque até então, as expressões de fé eram apenas levadas pela emoção e pelo sentimento. E muitas vezes isso descambava para o sentimentalismo. E muitas vezes também isso acarretava o fanatismo. Jesus pega esses dois elementos, a emoção e o sentimento, e alia a eles um terceiro elemento essencial: o raciocínio, a inteligência, a razão. Né? Tudo que o mestre fazia, todas as falas dele, podem pegar o evangelho e analisar com calma. Primeiro, ele derrama a emoção. Qual de vós tem um filho que tem fome e lhe pede um pão? Aí você se toca. E logo em seguida vem um raciocínio. Se vós, que sois pessoas ruins, conseguem dar as coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai. E a pessoa era levada a refletir. Então, o mestre conseguiu, em seu evangelho, aliar esses três elementos: o sentimento, a emoção e a razão. E Kardec, na sua sabedoria, já dizia também no Livro dos Espíritos, se não me engano, que a fé raciocinada, fé inabalável, é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade, né? Então, tudo isso, gente, foi apenas uma introdução para que a gente possa, então, começar a conversar sobre o tema da tarde de hoje, que é a parábola do tesouro oculto, né, do tesouro escondido. E essa narrativa, essa parábola, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. E ela traz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que quando um homem o acha, o encontra, ele o esconde. E pela alegria que sente de o achar, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é igual a um homem, a um comerciante, que busca boas pérolas. E tendo achado uma de grande valor, vai vender tudo o que tem e compra aquela pérola. Essa é uma das menores parábolas, textualmente falando, em tamanho de texto, de todo o Evangelho. Mas ela é pequena só no tamanho, viu? Porque os significados são enormes. E dois elementos nos chamam a atenção, né, nessa parábola de Jesus. Primeiro, que ele faz referência ao reino dos céus. E logo em seguida, associa esse reino dos céus a um tesouro, né, uma pedra preciosa, uma pérola. Só como curiosidade, quem tiver interesse em dar uma olhada, no Evangelho de Mateus, todo o início do Evangelho de Mateus, Jesus fala de várias parábolas fazendo referência ao reino de Deus, ao reino dos céus, né? E por muito tempo, o ser humano acreditou que o reino dos céus estaria localizado em algum local acima das nuvens, onde seria um tipo de jardim de delícias, né? Onde os anjinhos passeavam tocando harpa e comendo uva verde, né? Mas aí, graças ao conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós já sabemos hoje que tanto o céu quanto o inferno não são locais específicos, mas condições espirituais ou condições de consciência, né, que aí estão de acordo com a evolução, com a condição evolutiva de cada um. Há pessoas que vivem em planetas de provas e expiações como o nosso, e eles já têm uma cabeça tão leve que pode-se dizer que já vive em planos mais elevados, né? Já tem o seu próprio céu. Mas então vejamos. Jesus fala de um tesouro, da busca de um tesouro. Se nós trouxermos essa parábola para o dia de hoje, para o dia a dia, para a nossa atualidade, nós vamos perceber que, de uma forma geral, todos nós, todos os dias, saímos em busca de tesouros, não é? É um emprego melhor, é uma posição de destaque, né? É um status social mais elevado, é uma estabilidade financeira, né? E a gente continua buscando
esses tesouros. Só que acontece uma coisa: todas as vezes em que a gente conquista algo desse tipo, parece que vem atrelado a essa nova conquista sempre uma nova aflição. Vamos dar um exemplo. Imagine que a pessoa conseguiu, com seu esforço lá tremendo, ascender socialmente, né? Conseguiu amealhar uma pequena fortuna, conseguiu uma boa estabilidade financeira. Então, isso é um objetivo alcançado, né? Isso é um tesouro alcançado. Porém, surge uma nova aflição. A pessoa fica o tempo todo desconfiada, né? Achando que as pessoas que estão ali ao redor estão apenas interessadas na sua fortuna, no seu dinheiro. Então, se torna uma agonia, na verdade, aquela conquista. Um outro exemplo mais barato. O indivíduo trabalha, às vezes, pertinho de casa, dá para ir a pé, mas o salário é muito baixo, né? Então, ele consegue a oportunidade em uma outra empresa que vai lhe pagar muito mais. Porém, a empresa é muito longe, ele tem que pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, né? Então, atrelada a uma conquista, vem também a aflição. E só quem anda de ônibus sabe que isso é uma aflição, né? Então, tudo isso tem esse sim e esse não, essa balança que não se equilibra nunca. E por que isso acontece? Porque a gente, de forma geral, continua nomeando como tesouros, como valioso, coisas que são passageiras, coisas que são completamente perecíveis, não é? Muitas vezes a gente pensa: não consigo ter paz, porque colocamos a nossa esperança de paz, colocamos como objetivo de nossa paz a uma coisa completamente fora do nosso controle, né? Às vezes a pessoa consegue uma estabilidade financeira, uma estabilidade profissional, vamos dizer assim, mas mesmo assim continua naquela angústia, porque a base em que se está fixada essa estabilidade, essa pretensa estabilidade, ela não é estável, ela é passageira, né? Lembramos de uma música do Chico César, que ele diz, né, que coisas são só coisas, servem só para a gente tropeçar. Tem seu brilho no começo, mas se eu viro pelo avesso, são um fardo para eu carregar. O indivíduo então começa a se entulhar de coisas materiais na esperança de que aquele conforto material, que é bom, mas que aquele conforto lhe traga a paz de espírito, o céu esperado que ele tanto deseja e não consegue. Essa busca pelo reino dos céus, a busca por esse tesouro, não se consegue com bens materiais. E Jesus, ele nos dá 3 dicas. 3 dicas para nós não errarmos tanto o caminho. Primeira dica: o reino dos céus não vem com aparências exteriores. É a primeira dica de Jesus. É inútil tentar encontrar o reino dos céus nos bens materiais. Inútil, desperdício de tempo, porque não é lá que eles estão. Quando Jesus estava na casa de Lázaro, a família de Lázaro era considerada amiga, né, de Jesus. Jesus se sentia muito bem naquela residência. E ele chega a determinado dia lá e senta-se e começa a ensinar. E Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Maria senta-se aos pés de Jesus e fica ouvindo. Mas Marta fica lá fazendo as tarefas de casa, né? Varre daqui, tira de lá, ajeita a caqueira de lá. E em determinado momento ela chega para Jesus indignada, né? Aí, mestre, tu não te incomodas que minha irmã esteja aí sentada enquanto eu estou fazendo as tarefas de casa? E Jesus diz uma frase que nós deveríamos usar ela todos os dias quando esse amontoado de coisas estiver em nossa cabeça. Marta, Marta, tu te preocupas muito e andas agitada com muitas coisas, porém, uma coisa só é necessária. O pobre da Marta ficou meio em silêncio, né? A segunda dica de Jesus, essa é bem importante, a outra também, é: o reino dos céus está dentro de vós.
não está nas aparências exteriores, mas está dentro de vós. É quando o indivíduo finalmente cansa de tanta desilusão, de tanta busca infrutífera e sem resultado, e ele percebe que precisa de algo mais para que sua vida, o fato dele estar vivo, faça algum sentido ou tenha um sentido maior. Nessa busca, ele se percebe que olhou em vários locais, mas não procurou em um campo específico. Um campo que até então ele não tinha dado a mínima atenção. Dentro de si mesmo. E ali, depois de procurar em tantos lugares, ele percebe que dentro de si existem potencialidades imensas. Coisas que ele pode fazer, coisas que ele pode criar. Bondade, amor, tudo que ele pode fazer desabrochar de si. Ele percebe que aquele campo contém um tesouro valiosíssimo. E é por aquele campo que ele começa aos poucos a se apaixonar por si mesmo, pelo seu coração. Porque lá, em nosso coração, no coração de cada um, está a coisa mais valiosa de todas. Quem diz isso não sou eu, são os Espíritos na questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus. A resposta é na consciência, na nossa consciência. Então, dentro de cada um de nós, está lá, dormindo, meio dormente, as leis divinas, o tesouro de Deus. E esse momento, essa constatação de que você pode ser mais, que você precisa ser mais, ele é muito bem representado numa música que eu acho que a maioria, pelo menos dos espíritas, conhecem, né? Aos pés do monte de Tim Vanessa. O primeiro verso dessa música é um primor, né? Ele diz, né? Um sentimento me ronda. Não sei dizer. Tudo é novo para mim. Meu coração se renova. Eu sinto a esperança invadir o meu ser. Eu quero ser manso, ser limpo, ser puro. Eu quero ser pobre de espírito. Essa é uma letra fenomenal. Então vamos lá. Existe a certeza de que dentro de si mesmo o indivíduo tem um tesouro escondido. Mas para encontrá-lo da forma correta, ele precisa de um guia, ele precisa de um mapa, ele precisa de algo que o faça seguir diretamente para o alvo. Como Paulo de Tarso dizia, né? Prossigo para o alvo. E esse guia é o Evangelho. Quando a gente fala em o Evangelho, muitas vezes a gente já associa ao livrinho, né? Que eu sou capaz de apostar, muita gente está lá na cabeceira da cama, né? De manhã lê um versículo, quando vai dormir lê um versículo. Mas, gente, o Evangelho que Jesus nos trouxe, ele é muito, muito mais do que apenas isso. O Evangelho é um código de conduta moral para a eternidade. Não é apenas da terra, para todas as criaturas, em todos os tempos, em todos os níveis evolutivos. A gente tem um exemplo disso que foi tirado desta obra, Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, né, do Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 3, que tem o título O Sublime Visitante. E é uma demonstração da imensidão, da grandeza do Evangelho de Jesus. Nesse capítulo, André Luiz, que é o Espírito que nos traz a história, ele conta que no plano espiritual, né, lá em nosso lar, nas redondezas, um grupo de espíritos está reunido em um santuário. Estão o André Luiz, né, logicamente, e uma série de outros espíritos. Entre esses outros espíritos, existem alguns que já são um pouco mais evoluídos do que o pessoal ali do nosso lar. Inclusive, alguns mensageiros estão lá reunidos. E eles estão se preparando para receber a visita de um emissário divino que vem de planos espirituais muito avançados, muito evoluídos. Não dá nem para imaginar. E o André Luiz percebe que lá no local tem
uma espécie de gabinete, né? Uma espécie de quadrado de cristal, ou um vidro transparente, muito translúcido, que caberia ali umas 3 pessoas. E é ali que se vai receber a visita daquele espírito que está por vir. O coordenador do santuário começa um trabalho com todo mundo que está ali presente, um trabalho mental, para se criar, para se favorecer um ambiente propício para que aquela criatura que vem de planos superiores, ele possa estar ali e dar a sua mensagem. Vejam a informação que esse coordenador traz sobre esse visitante que virá. Abre aspas. Vindo ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação. Eles sofrem os choques vibratórios dos nossos planos mais baixos. Então, percebam, esse espírito altamente evoluído, para chegar até onde está aquele nível daqueles espíritos em nosso lar, ele precisa dessa ajuda porque o choque vibratório é um sofrimento para ele. Mesmo assim, ele se decide a ir. Retomam a forma que abandonaram desde muito tempo, se fazem humildes como nós, e para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se a ignorar nossas fraquezas, a fim de que possamos participar de suas gloriosas experiências. Eu não sei se vocês prestaram atenção quando ele fala que o espírito vai retomar uma forma que ele não usa mais há muito tempo. É que ele já está num nível evolutivo tão alto que não usa mais um corpo humano. Não usa mais essa forma, esse formato. A gente quiser imaginar, é só a fumacinha brilhosa lá. E o nome desse espírito que vai vir da comunicação é Asclépios. Pois bem, o Asclépios se materializa dentro do gabinete de cristal. Certo? O ambiente é adequado, se fez todo o trabalho. E esse mensageiro, quando ele chega, o André Luiz diz que apenas de olhar para ele, a serenidade no rosto daquele homem, daquele ser, as lágrimas desciam descontroladamente. Só de olhar para ele, ele não tinha falado nada ainda. Mas o Asclépios chega e faz uma palestra para todos, né? Com toda a esperança, com todo o apoio e a força que um espírito superior deve ter. Ao final da palestra, ele sinaliza que está indo embora, mas aí as pessoas pedem para fazer perguntas. E ele, muito gentilmente, aceita, né? E aí alguns grupos de espíritos, entre eles espíritos missionários que estão para vir à Terra em missão, fazem perguntas, expõem situações, mostram, relatam os casos mais escabrosos que vocês possam imaginar, esperando as respostas de Asclépios. Agora imagine você, o indivíduo é altamente evoluído, de altas esferas. O que é que a gente imagina logo? Esse camarada deve conhecer coisas bombásticas, né? Ele deve trazer respostas fantásticas para nós. Vamos perguntar, porque vem aí coisas novas da espiritualidade. E o que é que o Asclépios faz? Para cada pergunta que é feita para ele pega um pergaminho, que ele trouxe uns pergaminhos luminosos, ele pega o pergaminho, tira uma folha, abre, e a resposta é um trecho do Evangelho. O mesmo Evangelho que eu sou capaz de aportar, cada um de nós tem em suas casas. O mesmo. Não existe uma revelação superior da boca de Asclépios. É o Evangelho de Jesus. A solução para aquela imensidão de situações que são colocadas ali. E é interessante que algumas pessoas, alguns espíritos, ficam meio que decepcionados, né, com as respostas. Mas o Asclépios está tranquilo com isso. Então, minha gente, é o Evangelho. Esse próprio tesouro que Jesus fala na parábola é o Evangelho. Mas aí existe uma coisa misteriosa. Ele é o Evangelho e é ao mesmo tempo, ele é o tesouro e é ao mesmo tempo o mapa para se chegar ao tesouro. Um tesouro que, quando é encontrado, quando ele é descoberto dentro do nosso coração, tamanha é a alegria que nós sentimos, que nós passamos a querer trocar tudo o que possuímos
por aquele momento, por aquela situação, aquela sensação de alegria. Se ele estivesse à venda, a gente vendia tudo para poder comprar esse tesouro que é o Evangelho. Em Boa Nova, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Jesus diz a Pedro: o reino dos céus no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Tudo mais é acessório. Mas, quando fala aí no campo, na parábola, Jesus deixa subentendido, né, deixa implícito a ideia de que nós vamos precisar cavar. Né? Se alguém chega para você e diz assim: ó, tem uma botija enterrada no campo ali, o que é que tu faz? Pega uma pazinha e vai cavar, né? Então, lembra que a gente falou no início sobre esforço? Sobre ter esforço para ter as coisas? Então é isso. Nesse processo de cavar, né, nesse processo de encontrar dentro de si mesmo a força, o tesouro necessário para ser uma pessoa melhor, nós vamos encontrando, descobrindo novas oportunidades. Oportunidades de quê? De servir, de escutar, de amparar, de ter afeto. Mas por quem? Será que eu tenho que ter isso por mim mesmo? Né? Será que tudo isso, essa descoberta do Evangelho, serve apenas para mim mesmo, para que eu me escute, para que eu me ampare, para que eu me ame? Lógico, se a gente não tem para a gente, não tem como dar para o outro. Porém, nós vamos à terceira dica de Jesus para entender a quem se aplica tudo isso. Terceira dica do Mestre: o reino dos céus está próximo. Está próximo. Próximo. Observe ao seu redor. A que distância de você nesse momento está o ticket, a passagem, para que você consiga começar a instaurar esse reino de amor dentro de você mesmo? É no seu próximo. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Sou eu que digo isso não, gente. Está lá em João, o Evangelho de João, é o próprio Jesus. E Kardec reforça essa ideia quando diz que fora da caridade não há salvação. O tesouro, esse tesouro que Jesus fala, é a nossa reforma íntima. É o nosso impulso de sermos pessoas melhores para que tenhamos um mundo melhor. E aí a gente se pergunta, tudo isso, imagine que você descobriu o Evangelho, que tudo isso está desabrochando dentro de você. Vai servir para quê, se não tiver ajuda para ajudar outra pessoa? Não se acende uma vela para colocar debaixo do alqueire. Se coloca no ponto mais alto para que a luz ilumine todo o ambiente. Não é? Emmanuel nos conta uma história, está num desses livros de André Luiz, eu realmente não lembro o nome, em que um indivíduo, um homem, estava decidido a encontrar Jesus. Não é? E aí ele começa a meditar todos os dias, né? Começa a trabalhar seus pensamentos, e ele percebe que a vila, né, onde ele vive, é um barulho infernal. Então ele começa aos poucos se isolando daquele pessoal. Começa a escalar uma montanha, aí sobe um pedaço, aí medita, pensa em Jesus, mas aí continua ouvindo as pessoas. Sobe mais um pouco, medita, respira, continua ouvindo. Ainda não dá. Eu sei que ele chega num ponto tão alto na montanha que realmente está um silêncio. Ele diz, pronto, aqui eu vou me concentrar para encontrar Jesus. E aí termina pegando no sono. E quando ele desperta, ele percebe uma multidão de espíritos descendo a montanha rapidamente. E quem vai na frente? Jesus. Descendo, aí ele acorda sobressaltado e puxa o braço de um espírito lá, releve. Puxa o braço de um espírito e diz, o que é que está acontecendo? Quando é que vocês vão? E o espírito diz, nós vamos com Jesus até lá no vale, ajudar as pessoas. E aquele homem percebe que Jesus pode até estar nos planos altos da evolução, mas só se encontra ele ajudando o próximo.
Então, minha gente, são 7 bilhões, segundo o último censo, 7 bilhões de pessoas nesse planeta, né? A gente precisa começar a amar o próximo, né? Muita gente, tem uns que realmente são difíceis, né, de a gente pensar em amar. Mas aí, uma outra pergunta para vocês pensarem um pouquinho. No seu dia a dia, quem é o próximo que está mais próximo, né? Quem é o seu próximo mais próximo? Quem é aquele que você, no dia a dia, você acorda, olha, está lá, vai dormir, olha, está lá, né? Quem são esses próximos mais próximos? É nossa família. Nossa família. Nossa família é o nosso calo, a nossa cadeia e a nossa oportunidade de melhoria e de avanço espiritual. Então, vamos começar com eles. E vamos deixar de uma vez por todas, isso é algo que a gente precisa trabalhar também, de querer ser sempre a segunda pessoa, né? Eu posso até aceitar, mas fulano tem que dar o primeiro passo. Não. O tesouro que você sabe que já existe no seu coração lhe dá capacidade para ser a primeira pessoa, a pessoa que compreende, a pessoa que quer entender, a pessoa que vai escutar, a pessoa que vai saber silenciar em certos momentos em nome de uma paz maior. Nós gostaríamos de finalizar, gente, desejando a todos que tenham muito trabalho para escavar o seu íntimo, né, o nosso íntimo, e encontrar esse tesouro. Não é impossível, não. Teve muita gente que já encontrou. Paulo de Tarso já encontrou. Francisco de Assis já encontrou. Chico Xavier, Irmã Dulce e tantos outros aí anônimos que encontraram dentro de si mesmo, conforme disse Jesus, o reino dos céus. Então, que a gente nunca se canse dessa busca, a gente nunca se canse de cavar o nosso coração, o nosso peito, né? E escavucar mesmo até achar o que presta, porque tem muita coisa que presta. Está cheio de potencialidades aí dentro que podem servir para a instauração do reino de Deus, primeiro em nosso peito, em nosso coração, em nossa consciência e, por tabela, em nosso planeta. Muita paz a todos, que Jesus os abençoe ricamente.